gostaria que vocês abrissem suas Bíblias lá no livro de Marcos. No capítulo 9 de Marcos, nós vamos fazer a leitura no capítulo 9, dos versículos 14 ao 29. Vamos fazer ler todos esses versículos, porque aí vai nos ajudar, né, no raciocínio da mensagem. Marcos 9, de 14 a 29. Vou fazer a leitura e os irmãos acompanham em suas Bíblias. Todos abriram, amém? Amém. O microfone está desligado, né? Amém. Vamos fazer a leitura. Diz assim a palavra de Deus. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas. Que é que discutíeis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que eu apanhe, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-no. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhes respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhes perguntaram, aí em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Vamos orar mais uma vez. Eu sei que o Nick já orou, mas vamos orar mais uma vez. Pai querido, muito obrigado por essa leitura. Obrigado, Pai Santo, porque tu nos ensina tantas coisas boas, Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos aprimorar cada vez mais a nossa fé e clamar sempre a Ti, Pai, para que possa sempre nos ajudar. Muito obrigado por cada irmão que está agora participando desse culto online, que o Senhor esteja abrindo os nossos corações e dando a cada um de nós aquilo que nós precisamos, Senhor, é entender a Tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, está escrito, nós lemos no versículo 22, versículo, deixa eu ver qual foi o versículo, quando Jesus disse tudo, versículo 23, tudo é possível ao que crê. E interessante que esse é o nosso tema dessa noite, né? Que nada mais é do que ter fé no Senhor, ter fé em Jesus, ter fé em Deus. Tudo é possível para aquele que crê.
E quando ele diz tudo é possível para aquele que crê, é porque tudo é possível. É lógico que nós não vamos aí exagerar. Não, eu posso todas as coisas porque aquele que me fortalece está comigo e eu posso todas as coisas. Não é por aí. Então, nós temos que entender que o tudo é possível para aquele que crê, na medida do possível, nós cremos no Senhor, nós temos fé no Senhor, nós acreditamos no Senhor, e aí tudo é possível durante a nossa caminhada de fé. Tudo pode acontecer de acordo com a vontade do Pai, com a vontade de Deus. Interessante que esse pai ele estava muito desesperado, né? Jesus vinha descendo do monte com seus discípulos, e o que me chama muito a atenção é que quando Jesus vinha descendo do monte, ele encontrou uma grande multidão, nós lemos aqui, e essa multidão se voltou para Jesus desesperada, porque os seus discípulos não tinham resolvido o problema daquele jovem, daquele garoto. E Jesus, na mesma hora, ele resolveu. O mais interessante é que o pai estava tão desesperado que quando Jesus perguntou, olha, no versículo 24, e imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Quando Jesus ele falou exatamente, tudo é possível àquele que crê, este homem disse assim, eu creio, mas imediatamente ele disse, ajuda-me na minha falta de fé. Então, é realmente como se fosse uma contradição, porque aquele homem ele estava realmente desesperado. Ele estava se humilhando naquele momento para que Jesus pudesse sarar aquele filho. Tem uma citação muito interessante de um comentarista, chama-se D.L. Moody. Ele diz o seguinte, em relação a esse pai. Ele diz que aquele pai cria, acreditava, mas estava profundamente cônscio, ou seja, consciente de sua falta de fé. Ele tinha consciência da sua falta de fé, que lutava contra seu desejo de confiar irrestritamente. Ele lutava contra esse desejo. Então, sua incredulidade não era uma recusa obstinada em crer, era uma fraqueza que o próprio indivíduo não podia resolver. Por isso, clamou a Cristo pedindo ajuda. Veja que interessante. Nós, humanamente falando, lógico, não podemos resolver nada. Só Jesus pode resolver. Só Jesus pode resolver nossos problemas, nossas situações. Só Jesus ele pode nos socorrer. Nós não podemos fazer nada. Não é aquela questão do dinheiro que nós lemos nas passagens bíblicas. Não adianta ter dinheiro, não adianta nada. Porque se você não clamar, se você não buscar o Senhor, você não vai resolver absolutamente nada. E aí, como está a nossa fé nesse momento? Como é que está a nossa fé, meus irmãos? Nós pertencemos a uma comunidade cristã, nós pertencemos a uma igreja, nós temos conhecimento da palavra, mas a nossa fé, muitas vezes nós esquecemos dessa fé maravilhosa que deve ser exercitada em Cristo Jesus. Então, como está a nossa fé? Temos clamado a Cristo nos momentos de dificuldade das nossas vidas? Muitas vezes nós clamamos, mas nós clamamos sem ter a consciência, né, de que Jesus ele pode nos socorrer naquele momento que nós estamos desesperados. Temos confiado realmente em Deus? O saudoso pastor Shedd, que eu gosto muito de citar, pastor Shedd, que já faleceu, ele, em seu comentário, identificou duas importantes características em relação à nossa fé. E isso me chamou muito a atenção, e eu trouxe esse pensamento do pastor Shedd para nós. Apenas, são N características, mas apenas duas características em relação à nossa fé ele cita. A primeira característica, ele diz que a fé verdadeira, preste bem atenção, a fé verdadeira mergulha o homem fraco
no Deus Todo-Poderoso. E é verdade. Eu tomei posse disso aí, dessa palavra dele. A fé verdadeira, porque fé tem de todo tipo, mas aquela fé verdadeira, a fé em Jesus, a fé em Deus, a fé que brota de dentro para fora, ela mergulha o homem fraco. Nós somos fracos, nós não somos fortes, nós somos fortes em Cristo Jesus, mas humanamente falando, nós somos fracos. Então, a fé verdadeira mergulha o homem fraco no Deus Todo-Poderoso. Isso é maravilhoso. Insisto na pergunta: como está a nossa fé? Temos mergulhado em oração a Deus e temos acreditado que Ele irá resolver? Porque muitas vezes nós nos debruçamos diante do Senhor, nós oramos, nós colocamos diante dEle e, sei lá, alguma coisa acontece que no dia seguinte nós estamos preocupados, não é? Nós acabamos de orar, mas já nós continuamos preocupados. É como se Deus não tivesse ouvido a nossa oração. E nós continuamos com aquela preocupação. Será que Deus vai me ouvir? Será que Deus vai resolver? Aí pensa até em buscar outras maneiras. Então, interessante que os discípulos não puderam resolver o problema daquele jovem. Não puderam resolver, nós fizemos a leitura. Mas Jesus Cristo resolveu na mesma hora. Ele resolveu na hora. Então, eles perguntaram, veja que eles perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Está lá no versículo 28. Senhor, mestre, por que não conseguimos expulsá-lo? Os discípulos ficaram preocupados, né? Porque nós estamos com Jesus, nós estamos com ele, nós estamos do lado dele. Inclusive, quando ele subiu ao monte, ele subiu com Tiago, João e Pedro. Ele estava com 3 discípulos. E quando ele desceu, os demais discípulos estavam ali. Então, foi o que aconteceu. Por que nós não podemos expulsá-lo? Nós não conseguimos expulsá-lo. E a resposta de Jesus Cristo foi a seguinte: essa espécie, ou essa casta, depende da tradução, só sai pela oração e pelo jejum. E eu pergunto, gente, eu analisando, enquanto eu estava preparando a mensagem, eu comecei a analisar, meu Deus, o que faltou naqueles discípulos? Eles andavam com Jesus, eles estavam lado a lado com o Senhor, eles estavam aprendendo, eles estavam numa universidade, eles estavam num seminário maravilhoso, que era ouvir o mestre falando. Eles estavam aprendendo muita coisa. E por que eles não conseguiram? Eles não conseguiram resolver o problema. Só quando Jesus chegou. O que foi que faltou naqueles discípulos? No meu entendimento, irmãos, faltou neles fé, faltou oração e faltou o jejum. Muitas vezes o homem de Deus, ele tem que estar sempre nessa prática. Ele tem que estar sempre nessa prática. Oração, estimulando a sua fé. Como é que eu posso estimular a minha fé? Lendo a palavra todos os dias, exercitando a minha vida na palavra de Deus. E aí a minha fé é exercitada. Normalmente, tranquilamente. Tem que estar orando o tempo todo, tem que estar em jejum. Aqueles discípulos não conseguiram exatamente por isso, porque a resposta de Jesus foi essa. Exatamente essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. O que foi que Jesus Cristo quis dizer a eles naquela hora? Vocês não oraram, vocês não jejuaram, então com certeza não conseguiram. Vocês têm que estar em oração, meus queridos. Vocês têm que estar orando, vocês vivem comigo. Vocês veem, vocês percebem meu exemplo. E isso me chamou muito a atenção, porque muitas vezes nós relaxamos na oração. Basta ir à igreja, basta estar os domingos na igreja, basta levar o dízimo, basta ir à frente para orar ou então pregar. Não basta isso. Nós temos que ter essa prática de oração o tempo todo, é contínua. E muitas vezes nós relaxamos. Muitas vezes nós relaxamos. E essa foi interessante, irmãos, que essa não foi a primeira vez que faltou fé aos discípulos de Jesus. Até mesmo aos profetas, muitos, que faltaram a fé. Eu não sei se vocês lembram,
da tempestade, quando aconteceu aquela tempestade em alto mar. Está lá em Mateus, no capítulo 8, 23, 27. Na tempestade, quando aconteceu a tempestade, o que aconteceu? Jesus estava dormindo no barco, estava tranquilo. Os discípulos, eles não tiveram, eles ficaram desesperados. Eles correram para Jesus: mestre, mestre, nós vamos morrer, nós vamos perecer. O que está acontecendo? O senhor está aí dormindo, o barco vai afundar. Onde estava a fé daqueles homens? Eu pergunto, onde estava a fé daqueles discípulos? É tanto que Jesus, ele responde de uma maneira bem direta com eles. Entendeu? Responde de uma maneira muito direta, porque aí nós não vamos ler o texto, que é muito longo, e eu quero ser breve. Também teve a multiplicação, a primeira multiplicação dos pães. O mais interessante é que na primeira multiplicação dos pães, eles só tinham cinco peixes, 5 pães e 2 peixinhos, se não me falha a memória. Não era isso? E Jesus disse assim: alimente. Quando ele olhou para trás, ele disse assim: meu Deus, alimentar 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixinhos, não tem como. E Jesus disse assim: alimente-os, divide aí 50 em 100, grupo de 50, grupo de 100, e vá alimentar a todos. Faltou fé naqueles discípulos. Quem não lembra de Elias, quando ele fugiu da esposa de Acabe? Ele matou, acabou com 850 profetas de Baal. Elias foi um homem altamente corajoso, porque Deus deu força a ele e deu coragem, e ele tinha muita fé no Senhor, né? Mas ele fugiu de Jezabel, ele se escondeu, ele chegou ao ponto de dizer: eu quero que o Senhor leve minha alma, eu quero morrer, né? Então, em um momento, ele ficou desesperado. Então, quantas e quantas vezes falta-nos a fé? Os discípulos eram pessoas normais, como nós hoje somos, humanos, pessoas que trabalhavam, tinham suas atividades seculares também. Os profetas, a mesma coisa, eles tinham suas dificuldades, mas faltou-lhes a fé naquele momento. E nós também, muitas e muitas vezes, falta-nos a fé. Isso acontece, irmãos, com todos nós. É preciso que a gente tome essa atitude de exercitar a nossa fé sempre, lendo a palavra de Deus, orando, nos reunindo como estamos hoje, né? Nas quartas-feiras, aos domingos, mas não só nas quartas-feiras e aos domingos, mas sim todos os dias. Nós temos que estar sempre alerta nisso aí. O apóstolo Paulo, ele disse aos Coríntios, lá no capítulo 12 de 1 aos Coríntios, 12, 10. Veja o que ele diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Veja que é complicado, porque Paulo, ele chegou para os Coríntios e disse: olha, eu sinto prazer nas minhas fraquezas. Eu sinto prazer nas injúrias. As pessoas estão falando de mim, estão cometendo, mentindo sobre mim. Eu sinto também prazer nas minhas necessidades. Já pensou eu estar com problemas, com necessidade e sentir alegria? Parece contraditório, né? Ele também dizia: eu sinto prazer nas perseguições. Quanto mais me persegue, mais eu sinto prazer. Eu sinto prazer nas angústias. Mas ele completa: por amor de Cristo. E disse: porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quanto mais ele era perseguido, quanto mais ele se angustiava, quanto mais ele tinha necessidade, quanto mais ele sentia injúrias, mas ele se sentia forte, né? Isso aí significa o quê, irmãos? Significa muita oração, muita fé, muita determinação, muita confiança nesse Deus Todo-Poderoso. Por isso que a gente tem que estar sempre alerta nisso aí, olhando para cima, olhando para o alto e dizendo: somente Deus, ele pode todas as coisas.
eu posso passar por qualquer dificuldade, mas Deus está comigo. É interessante que nós, hoje, nesses últimos dias, nesses últimos meses, nós passamos, aí a palavra passamos é uma palavra bem adequada, passamos por muitas dificuldades, muitas. Mas eu pergunto aos irmãos, todos nós passamos e passamos muito bem, muito bem. Enquanto muita gente, meu Deus, se desesperou, muita gente tirou a própria vida, porque achava que não ia ter solução, achava que não ia ter condições de sobreviver. Perdeu o emprego, pronto, estou acabado, como é que eu vou alimentar minha família? E muita gente se desesperou. Falta de fé. Quantos e quantos crentes, homens que pertenciam a igrejas, que estavam nos cultos, dia de quarta-feira, domingo, que chegaram a se desesperar e fazer alguma bobagem. Então, eu louvo a Deus, porque durante esse período, esse tempo de pandemia, nós confiamos tanto em Deus, que as coisas aqui na nossa casa, eu tenho certeza na casa dos irmãos, tem acontecido só coisas boas, só notícias boas, só novidades, só maravilhas, né? A Igreja do Farol tem nos ajudado nesse tempo. Vera tem seguido a caminhada dela, entregando as cestas, nesse tempo, um tempo de dificuldade. O que é isso? Determinação, fé, oração. É isso que acontece conosco. E louvado seja Deus por isso. E eu pergunto, nós, quando passamos por qualquer dificuldade, sentimos prazer, porque temos Cristo, nós temos Cristo. Ou sentimos medo, falta de fé? É claro que não sentimos medo. Nós sentimos prazer nas dificuldades. A incredulidade, meus queridos, a incredulidade até pode nos atingir, como atingiu aquele pai desesperado. Ele disse, eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. Ele não acreditava, mas ele disse, eu creio, né? Eu creio. Então, Jesus estava ali. Ele sabia que Jesus ia resolver o problema, mas ele foi humilde. Olha, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Então, a incredulidade até pode nos atingir. Nós somos falhos, somos humanos. Agora, não pode invadir o nosso coração. Não pode. Nós não podemos permitir que a incredulidade, em alguns momentos, pode chegar a nós, invadir o nosso coração e nós passamos a ser pessoas incrédulas, porque nós acreditamos em um Deus todo-poderoso. Jesus disse àquele homem, tudo é possível para aquele que crê. Palavra do Senhor. Tudo é possível para aquele que crê. Eu digo aos irmãos nessa noite, nós devemos, irmãos, todos nós que estamos aqui nessa noite, colocar esse versículo dentro do nosso coração, colocar essa passagem, gravar, colocar dentro do coração mesmo. Tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível para mim, porque eu creio. Então, o momento que eu estou passando, esse momento que eu estou passando, eu não sei, cada irmão com os seus problemas, nós temos os nossos problemas e cada um tem seus problemas. Então, esse momento que nós estamos passando, qualquer tipo de problema, eu creio que realmente tudo é possível para que a gente possa ultrapassar, porque nós cremos, nós temos fé nesse grandioso Deus. Então, se você está passando por algum problema, alguma dificuldade, seja ela qual for, creia, meu querido, minha querida, creia que vai ser resolvido em nome de Jesus. Creia que vai ser resolvido. Coloque isso como uma determinação na sua vida. Tudo é possível para mim, porque eu creio em Jesus, eu creio em Deus, e Ele vai resolver. Até aqui nós passamos. Diz a palavra, até aqui o Senhor nos ajudou, e Ele vai continuar nos ajudando. A segunda característica, eu falei da primeira, mas a segunda característica identificada pelo pastor Shed, saudoso pastor Shed, foi que a fé verdadeira, estamos falando de fé, a fé verdadeira, veja bem, elimina as barreiras
espirituais da vida. Olha, na vida, exatamente, a fé verdadeira elimina as barreiras espirituais na vida. Quantas e quantas barreiras acontecem nas nossas vidas? Barreiras espirituais, pensamentos negativos, achamos que não vamos conseguir, vamos desistir. Meu Deus, a fé verdadeira, se nós temos fé nesse Deus grandioso, essas barreiras, elas são dissipadas. Elas são dissipadas. Porque nós temos que crer nesse Deus, um Deus que nos socorre. É lógico que o Senhor, ele faz de acordo com a sua vontade, mas nós temos que estar diante dele, entregue a ele, esperando que ele esteja conosco, porque nós estamos com ele. E ele estando conosco, não tem nem nada. O não dele já é uma bênção. O não do Senhor é uma bênção, porque ele quer o melhor para todos nós. Então, irmãos, se temos fé e cremos em Jesus, mais uma vez, não podemos duvidar da ação de Deus em nossas vidas. Jamais. Não podemos duvidar. O inimigo, ele coloca dúvida. Olha, você não vai conseguir. Olha, isso não vai dar certo. Tira isso da cabeça. Nós devemos tirar isso da cabeça. Porque o Senhor resolve para nós imediatamente, como aconteceu com aquele jovem. Interessante que a Bíblia está recheada. A Bíblia, a palavra de Deus, está recheada de homens e mulheres que enfrentaram muitas barreiras físicas e espirituais e superaram todas. Nós conhecemos. Se eu for citar e ler cada passagem aqui, nós vamos passar a noite toda. Mas eu vou somente citar alguns nomes que os irmãos conhecem. Abraão. Você já pensou que Abraão passou? Os momentos que ele passou, quando ele levou aquele filho para ser morto. Eu não sei o que passou por a cabeça de Abraão, mas a fé dele era tão grande, que ele sabia que ia e voltava com Isaac, mesmo sabendo que Isaac podia ressuscitar. Depois que fosse sacrificado, não, Deus vai ressuscitar Isaac, não é possível. Então o pensamento de Abraão era que voltaria com Isaac. Está lá na palavra. Isaac, o próprio Isaac, depois passou por momentos difíceis. Jacó, quantos momentos Jacó não passou com aquele sogro dele, né? 7 anos para conseguir Raquel, mais 7 anos, não conseguiu, depois mais 7 anos. Quantas dificuldades, quantas vaciladas Jacó deve ter dado, mas Jacó superou tudo isso. Moisés não se fala, Josué, Elias, que nós citamos, Elias, Eliseu, Davi, os apóstolos. Olha, o que aconteceu? Pedro negou Jesus, Tomé duvidou, não é? Tudo isso foi falta de fé. Mas, com certeza, foi de uma maneira bem... E o Senhor entendeu. A Ana também foi um momento muito difícil da vida dela, querendo um filho. A Sunamita, Noemi, Ruth, Esté, Maria Madalena, Marta e Maria, o desespero, o irmão dela morreu. Se o mestre estivesse aqui, ele não teria morrido, não é? Então, são coisas que nós acompanhamos. Maria, mãe de Jesus, momentos difíceis da vida dela também. A samaritana e tantos outros. Se nós formos enumerar, muita gente que também passou por esse momento difícil e nós passamos por dificuldades, a falta de fé, a incredulidade. Mas nós temos que entender uma coisa: o Senhor vai sempre estar conosco. E nós temos enfrentado e superado as barreiras que encontramos. Mais uma vez eu pergunto, como está a nossa fé? Como está a nossa fé? Olha, irmãos, é muito complicado, né? A gente muitas vezes fala em nossa fé e prega, coloca diante dos irmãos, os irmãos ouvem, e quando a gente termina de pregar, e os irmãos, quando terminam de ouvir, muitas vezes acontece alguma coisa imediatamente, e a fé vai embora. A incredulidade chega na hora. Então, isso é uma coisa normal para cada um de nós.
mas nós temos, eu insisto, nós temos que estar sempre exercitando a nossa fé, o tempo todo. E eu quero concluir. E eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias, uma passagem que todos conhecem. Hebreus 11. Nós vamos ler apenas o versículo de 1 a 3, e os irmãos acompanhem. Hebreus 11, versículo de 1 a 3. Hebreus 11, de 1 a 3. Eu sei que todos conhecem, mas é sempre bom repetir, é sempre bom ler. A Bíblia, cada vez que nós lemos uma passagem bíblica, ela fala de uma maneira diferente para nós, né? E diz assim a palavra: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Tantos homens que nós acabamos de citar, né? Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Já pensou? Pela fé, nós entendemos isso. Nós cremos, nós acreditamos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Tudo novo, tudo aconteceu. Nada foi imitado, nada foi repetido. Então, nós temos que crer, que acreditar nisso. O pastor John Piper, ele disse uma coisa muito interessante, que ficou na minha mente, só para encerrar. Ele disse: orar com fé não significa que tudo o que pedimos acontecerá. Olha lá. Orar com fé não significa que tudo o que pedimos acontecerá. Significa que confiamos que Deus nos escutará e ajudará da melhor forma. Então, Deus, Ele ouve a nossa oração, irmãos. Ele ouve a nossa oração. Eu creio nisso. E quando nós nos prostramos, quando nós oramos, quando nós nos debruçamos, e quando nós falamos com Deus com determinação e com fé, com certeza, Ele ouve e Ele nos ajuda, como está escrito aqui do pastor John Piper. Ele diz: significa que confiamos que Deus nos escutará e ajudará da melhor forma. Então, que fique essa palavra no nosso coração, que Deus, Ele nos ouve, que Deus nos ajuda, que Deus sempre está conosco, que Deus jamais vai deixar a gente sofrer. Tudo que aconteceu durante essa pandemia, muitas vidas foram embora, nós não vamos entender nunca. Por que Deus permitiu? Nós não sabemos. Propósito do Senhor, não é? Quantas e quantas vezes aconteceu no passado? Davi, quando ele foi perseguido, 70 mil vidas foram mortas. E Davi: Senhor, basta, eu sou o culpado, não precisa. Então, olha, os propósitos de Deus nós não entendemos. Nós estamos aqui nesse momento, nós estamos passando por tudo isso. E nós devemos, irmãos, glorificar o Senhor por causa disso. Então, que Deus abençoe a cada irmão. Vamos dormir com essa palavra de fé no nosso coração e que nós possamos realmente, se nós esmorecemos um pouquinho, ficamos um pouquinho esmorecidos, né, sem muita vontade de ler a Bíblia, vamos ler, porque quanto mais se lê a Bíblia, mais a nossa fé ela é aprimorada. Tá bom? Deus abençoe, eu devolvo a palavra para o Nick.